Significado teológico catequético do catecismo. O catecismo não é em si uma proposta de método catequético. Não dá indicações a esse respeito. Tampouco deve ser confundido com o processo da catequese, no qual sempre há a exigência de uma mediação. Todavia, sua própria estrutura apresenta o desenvolvimento da fé até chegar aos grandes temas da vida diária. Repassando as páginas, descobre-se que o que ali se apresenta não é uma teoria, mas o encontro com uma pessoa que vive na igreja. O catecismo, que faz referência à globalidade da vida cristã, sustenta o processo de conversão e amadurecimento. Cumpre seu papel quando a inteligência das palavras remete à abertura do coração, e também quando a graça da abertura do coração faz surgir o desejo de conhecer melhor aquele no qual o fiel depositou sua confiança. Parágrafo 190 do Diretório para a Catequese 2020. Olá! Nesse encontro de hoje nós pretendemos fazer um resumo rápido, embora tenha sempre o nosso tempo aqui, de encontro, sobre os parágrafos 702 até o 741 do Catecismo da Igreja Católica. Você se recorda que no vídeo anterior nós discorremos exclusivamente sobre o parágrafo 701, que é a representação simbólica de uma pomba na iconografia cristã. Agora, do 702 até o 741, nós queremos mostrar a ação, ou discorrer sobre a ação do Espírito Santo em toda a história da salvação. Porque a ação do Espírito Santo é sempre concomitante, simultânea com o Pai e o Filho. Nós não podemos ter essa ideia de que o Pai veio primeiro, depois veio o Filho e o Espírito Santo. Não é assim a Santíssima Trindade, que é um mistério, mas o Pai sempre existiu, então ele sempre gerou instantaneamente, simultaneamente, o Filho no amor que procede do Pai e do Filho, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eles coexistem sempre, sem início e sem fim. Bom, é um mistério, o nosso cérebro é pequeno demais para entender isso, mas nós cremos que é assim porque é a revelação de Deus que está nas Sagradas Escrituras, na tradição e no magistério da Igreja. Então nós vemos, nesses parágrafos 702 a 716, que o Espírito Santo age desde o início dos tempos, com a criação do universo. Já na criação, se você ver lá nos primeiros versículos do livro do Gênesis, já está lá a ação do Espírito Santo, para agir naquele caos que se diz ter sido o princípio da criação. Muito bem, então, ali na criação, dali já começa o projeto de Deus para a nossa salvação e para que a criação de Deus também sirva para a glória da Trindade. Esse espírito da promessa já começa com Abraão, com a aliança com Noé, com os patriarcas. Abraão, que recebe a promessa de que da sua descendência virá aquele que vai reinar para sempre. Já aí uma profecia, mas que é uma promessa de Cristo, porque como o Espírito Santo age veladamente no Antigo Testamento, mas ele já está preparando a história da vinda do Verbo encarnado. Então, é Deus no Antigo Testamento, o Pai, que está ali formando o seu povo, no qual vai nascer o Salvador. Mas já é ação do amor de Deus, do Espírito Santo.
essa promessa continua nessas teofanias e na lei. Quando se fala em teofanias, se diz as manifestações de Deus que são sempre espetaculares. Aqui se refere principalmente à questão da libertação desse povo que é oriundo dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos de Jacó, as tribos de Israel, que são levados para a escravidão do Egito, mas de lá, apesar do poderio do faraó e do seu exército, Deus, com Moisés, busca esse povo para a terra prometida. E Moisés, que representa, a lei, ele considerado o grande legislador de Israel, já deixa pedagogicamente, se diz, Deus aos poucos vai preparando esse povo para receber o Filho. E a lei ainda não está na sua plenitude. Quem vai dar essa plenitude à lei é o próprio Cristo, Jesus, o Filho. E a gente vê isso lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, nos versículos 5, 6 e 7, que são chamados nos capítulos 5, 6 e 7, que são chamados de Sermão da Montanha, quando Jesus diz que vem dar plenitude à lei, ele não vem abolir a lei. Então a ação do Espírito Santo já está também presente nessas teofanias e na preparação desse povo. Em seguida, na história de Israel, nós temos o período dos reis. Saul, o rei Davi, o rei Salomão, até que se divide esses reinos, fica no norte o reino de Israel, no sul o reino de Judá, mas com tanto sofrimento desse povo, que vem os assírios, vem os babilônios, vem depois os persas, também teve os gregos, mas o que se destaca nessa história é o exílio, na Babilônia. Então, esse povo, eles consideram isso devido aos seus pecados, aos seus erros, passam por sofrimentos por terem abandonado as leis de Javé. Então esse exílio é muito marcante, mas os profetas estão aí, com a ação do Espírito Santo para dar esperança a esse povo. E aí se destaca principalmente Isaías, que fala como se estivesse vendo o Messias à sua frente. Nós temos ali, por exemplo, os dons do Espírito Santo, você encontra já no capítulo 11 de Isaías. Ali a ciência, o conhecimento, a sabedoria, o temor de Deus, todos esses dons, são 7 dons do Espírito Santo, você já encontra ali em Isaías, que também descreve lá nos capítulos 42, no 49, no 52 e no 53, o servo de Javé descreve toda também a paixão de Cristo. Esses profetas agem inspirados pelo Espírito Santo. Nós até já citamos isso em encontro anterior. Até na carta de Pedro, já tem, nenhuma profecia foi escrita por iniciativa de uma pessoa. Não, essa pessoa, aqueles que escreveram o Antigo Testamento, foram sempre pessoas inspiradas pelo Divino Espírito Santo. É por isso que no nosso credo nós temos lá, ele que falou pelos profetas. Estão incluídos nesses profetas todos esses patriarcas, Moisés, os reis, todos aqueles que falaram em nome de Deus. Bom, feito esse resumo do parágrafo 702 ao 716, a gente parte para o Novo Testamento. O povo está preparado, todo esse trajeto da formação de um povo que Deus escolheu para si. E aí nós temos um resumo também rápido dos parágrafos 717 ao 730. É quando Jesus chega na plenitude dos tempos. Então, quando o mundo já está preparado
né, principalmente naquela região da Palestina, com o povo que Deus escolheu, o povo de Israel, o povo de Javé, é ali, nessa descendência, que vai surgir o Filho, que o Filho vai se encarnar. Então, depois de todos os profetas, aquele que reúne a todos, aquele que simboliza todos os profetas. Tanto que Jesus vai dizer depois, o maior de todos os profetas, João, o precursor, João, o Batista, João, o profeta. João batiza com água, João batiza com um batismo de penitência, recomendando ao povo que se converta, que se prepare, porque está para chegar aquele que vai salvar, vai trazer a salvação. Não vai batizar só com água, ele vai batizar com o Espírito Santo. Então, chega um momento em que Jesus, que estava implícito no Antigo Testamento, estava como que escondido, apenas sendo uma promessa, agora vai se realizar. E o Filho vai revelar o Espírito Santo também nessa plenitude dos tempos. E o Espírito Santo está agindo já em João. Quando Isabel recebe a visita de Maria, é Deus visitando o seu povo. Quando Isabel recebe Maria, o Espírito Santo a plenifica Isabel também e João Batista, que é ungido, que foi escolhido para ser aquele que anuncia, depois de uns 200, 300 anos, que Israel estava assim imaginando que os céus tinham se fechado para o povo, eis que surge então um profeta que passa a atrair multidões para as margens do Rio Jordão. Mas ele avisa, não sou eu o Cristo, eu sou aquele que prepara o terreno para a chegada do Salvador. Depois de João, nós temos a ação do Espírito Santo em Maria. Primeiro Deus consulta, porque Deus respeita a liberdade do ser humano. Maria não sabia de nada. Nós já analisamos isso nos encontros a respeito de Maria, né, lá atrás. Mas, sempre fazendo uma rápida lembrança, Maria não sabia de nada. Deus já a tinha preparado, ela já tinha nascido pelos méritos futuros no tempo nosso da paixão e ressurreição de Cristo. Maria já tinha sido preservada de todo o pecado, porque Deus já sabia que ela ia aceitar, mas mesmo assim ele espera o consentimento de Maria. E ela diz sim, porque Maria está totalmente voltada também para os projetos de Deus. Faça-se em mim, né, o que for da tua vontade. E então é o Espírito Santo quem traz para Maria, esse amor de Deus que traz para Maria o Filho, que vai se chamar Jesus. Como nós vimos, é o Pai quem dá o nome para o seu Filho. Então Jesus chega, já se encarna, e ela, cheia de graça, plena de graça, desde da sua concepção. Bem, com Jesus Cristo, então, começa a implantação do reino. Jesus. Nós falamos sobre Jesus aqui no segundo artigo, né, da nossa profissão de fé. Foram vários encontros, mas é Jesus Cristo quem age sempre conjuntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Inúmeras vezes Jesus aí estará dizendo e anunciando para os apóstolos, para os profetas, para as multidões, né? E ele mesmo, Jesus, ele promete, né, o Espírito Santo na sua plenitude para eles. Quando eu for, eu lhes enviarei
o Espírito, e Jesus diz Paráclito, Consolador. Vocês vão ficar sem mim, mas virá o Consolador, virá aquele que lhes dará coragem, virá aquele que vai lhes ensinar tudo o que vos prescrevi, vocês vão lembrar de tudo. O Espírito Santo é prometido por Jesus. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, Jesus mesmo, lá já no final dos Evangelhos, ele diz, é preciso que eu vá, que eu retorne para o Pai, para que eu lhes envie o Espírito Santo. E isso acontece logo depois da ressurreição, no encontro ali no cenáculo com os apóstolos, com Maria, ele já entrega o Espírito Santo para os apóstolos. Aí começa então o nascimento da igreja. Sim, e Jesus sopra sobre os apóstolos e discípulos com Maria. Esse sopro de Deus lembra aquele ruar lá do início da criação. É Jesus renovando todas as coisas, renovando o ser humano, porque ele, no sacrifício da cruz, nos lavou com o seu sangue, nos redimiu, nos abriu as portas do céu, desde o batismo, quando os céus se abriram, numa teofania que nós já vimos também, os céus estão abertos de novo para o ser humano. E Jesus entrega, então, para todos aqueles que aderirem a Ele, para todos aqueles que nele crerem, para todos aqueles que pegarem a sua cruz e o segui-lo, Ele promete, então, essa salvação. É a ação do Espírito Santo, esse Espírito Santo derramado do Pai e do Filho sobre os apóstolos e sobre a igreja. Então nós temos, na plenitude do tempo, que é a vinda de Cristo, não tem nada mais sensacional, mais espetacular que possa acontecer, mesmo que seja o dia do juízo final. Não, o máximo da história da salvação é a encarnação do Verbo, é Ele presente, agora que já estamos nos últimos tempos. Quando lá no encontro anterior nós já falamos a respeito, nós já estamos nos últimos tempos. Não importa se está para nós demorando 2000 anos, que demore 3000, que demore 4000 anos, não importa. Nós já estamos nos últimos tempos. Se a gente olhar que a criação já tem 14 bilhões de anos, desde o seu início. Se a gente for imaginar, como os cientistas dizem, que já faz 1 milhão de anos que tem seres humanos na Terra, a história do ser humano se desenvolvendo por séculos e séculos, até chegar à plenitude do tempo, que é a encarnação do Verbo, o que são 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, que seja, não sabemos quando, ninguém sabe, só Deus sabe, mas que nós devemos estar preparados para este momento. Mas que nós já estamos nos últimos tempos, nós estamos, para que Jesus volte realmente, porque ele disse que vai voltar e nós cremos. É a segunda vinda, que ele vai vir na glória, não vai vir mais na humilhação, como ele saiu daqui. Bom, agora começa o tempo da igreja. Esse resumo dos 731 ao 741, desses parágrafos, vai discorrer sobre isso. Agora nós estamos no tempo da igreja. Jesus esteve aqui, passou esses 30 e poucos anos aqui conosco fisicamente, voltou aos céus, mas o Espírito Santo está sobre a igreja. Nós temos então logo de início Pentecostes. Maria, que gerou o Filho, Jesus, Maria também gera a igreja. Ela está ali junto com os apóstolos, quando essa bola de fogo que simboliza
né? Esse fogo abrasador que inflama, que faz arder os corações daqueles que conseguem ver essa sabedoria divina de nos preparar à salvação, o Espírito Santo que é derramado sobre aqueles que creem no Filho, para que Ele nos leve ao Pai. Esse Espírito Santo, como que em línguas de fogo, desce sobre cada um dos apóstolos e dos discípulos, dos seguidores, e aí a igreja nasce para anunciar, para testemunhar, para continuar a ação do Espírito Santo na história dos homens. Veja que quando um bispo é ordenado, nós vamos ver isso depois dos próximos assuntos, quando estivermos falando sobre a igreja. Quando o bispo é ordenado, ele é ordenado por antecessores. Tem um tipo de uma corrente, né, elos de corrente, ligando cada bispo católico aos apóstolos. Ou seja, os apóstolos e seus sucessores são os ministros dos sacramentos, que acompanham a história de um ser humano desde o seu nascimento até a sua Páscoa. Mas quem é que batiza? É o bispo? É o padre delegado do bispo? Ou é um diácono? Ou é um ministro? Não. O ministro, ele é um meio, ele é um agente, sim, do sacramento, mas quem batiza é Cristo no Espírito Santo. Não se batiza em nome do Pai, não se batiza em nome só do Pai, ou só de Jesus, ou só do Espírito Santo, ou em nome da igreja. Não. A fórmula, como nós vamos ver depois, ainda um dia, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. João Batista já nos avisou lá atrás. Ele batiza com o Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo em toda a história da salvação, desde o início até o final dos tempos, por toda a eternidade. Na confirmação, é o sacramento do Espírito Santo. Na ordenação presbiteral, a imposição das mãos é a ação do Espírito Santo. Não é do bispo que ordena. Ele tem esse poder dado por Deus. Sem esse poder que é dado por Deus, transmitido a ele pelos apóstolos e seus sucessores, ele não poderia fazer isso. A unção dos enfermos, quando um ministro assiste um matrimônio, é a ação do Espírito Santo para que esse amor do casal permaneça, seja perseverante e fiel, como é o casamento de Cristo com a igreja. Então, nós estamos com esse dom de Deus. Qual que é o dom de Deus? É o amor. É o amor do Pai e do Filho no Espírito Santo para conosco. Emmanuel, Deus conosco. Deus ama. Se a gente entendesse melhor e mais profundamente o quanto que Deus é apaixonado pelo ser humano, a obra-prima de sua criação. Esse amor de Deus é o dom de Deus, o mais excelso, o mais sublime de todos. E quem que é o amor? É o Espírito Santo, é a ação dele em cada um de nós. O Espírito Santo e a igreja, né, estão juntos nessa ação. Nós estamos nesse final dos tempos, a igreja está aí. Mas assim, numa boa, tudo tranquilo, tudo calmo? Não. Próprio Jesus nos avisou, fez questão de deixar bem claro: muita perseguição, muitas dificuldades, muitos obstáculos, muitos erros, muita gente, né, de cabeça dura, de coração pedregoso,
Quanta gente perseguindo, matando cristãos, perseguindo a igreja, tentando destruir os valores cristãos, os mandamentos. Quantas heresias nós ainda temos na nossa história. Nós vamos, no próximo vídeo, justamente encerrando esses 3 artigos iniciais da profissão de fé, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da gente prosseguir na questão aí dos artigos sobre a igreja, a gente quer dar assim umas pinceladas rápidas também, resumidas, sobre as principais heresias que a gente ainda enfrenta no mundo, para que a gente não caia também nesses erros que estão sendo aí despejados dentro de nossas salas, nas nossas casas, com esses valores antiéticos que a mídia sabe tão bem espalhar e compartilhar. Então a gente precisa ficar atento, porque são tempos difíceis que a igreja enfrenta. Não só a igreja, instituição, mas pessoas da igreja, papa, bispos, padres, que são executados, assassinados, morrem mártires ainda, por tantas incompreensões. Por que a igreja é tão perseguida? Se a gente olhar a história nesses 2000 anos, a igreja só faz o bem. A igreja é aquela instituição que todo mundo concorda que é a que mais educa. Sempre as escolas da igreja formaram tantos santos e santas. Quantas instituições beneméritas que fazem a caridade, não para se aparecerem, mas para o bem comum, para as pessoas. Quantos hospitais? Não tinha Ministério da Saúde, secretarias de saúde em séculos passados. Inclusive no século passado, era a igreja com as santas casas, com os hospitais, que cuidavam dos enfermos. Então, a igreja que só faz o bem, ela sofre essa perseguição contínua. Quantos santos e santas, né, já nos deram exemplos valorosos do seguimento de Cristo fiel e verdadeiro. E assim, a gente chega ao final do parágrafo 741, mostrando a ação do Espírito Santo na história. Nunca parou, nunca vai parar, sempre conosco. Então, o Espírito Santo é o Consolador. Apesar de tantas dificuldades, nesse tempo da igreja em que nós estamos atualmente, nós temos quem nos consola. Permanecei firmes, nos dizem os apóstolos e seus sucessores. Permaneçam perseverantes, porque a coroa da recompensa lhes está reservada para todos aqueles que permanecerem fiéis nesse seguimento ao nosso Salvador. É assim que nós queremos que você continue, sempre fiel e perseverante, viu? Fique com Deus. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso